Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Opa, estão vendo a minha tela aqui? Sim. Então tá joia. Bom, obrigado pela participação, como sempre, né? Hoje a gente vai fazer eu vou apresentar 3 produtos, que de certa forma eu já fiz o webinar a respeito, mas a gente enxergou que esses 3 produtos trabalhando em conjunto, eles conseguem ter uma sinergia e trazem um benefício que a gente acha bem interessante. Então, nós vamos explorar a sinergia dos 3. Com uma exceção aqui, o produto Tracking, a gente apresentou só para os nossos parceiros, mas não foi apresentado para o público, então é a primeira vez que a gente vai conversar dele para os clientes também e prospects. Então, o que é isso? Essa família, né, que a gente chama de MyMix, é uma família feita de 3 produtos, 3 módulos. Um módulo é focado na parte de feedback do motorista, então ele faz o ranqueamento, a nota dos motoristas e mostra para eles como que eles estão. Eu já vou mostrar esse módulo. Depois o outro é gestão de tarefas, tem um foco muito mais de vocês mandarem atividades para eles fazerem em campo, eles vão executando e vocês vão vendo o que está acontecendo. E o tracking é uma solução que permite fazer o rastreamento do motorista usando apenas o celular. Então, você usa o próprio celular dele para fazer o rastreamento, como se tivesse um dispositivo instalado a bordo. Eu vou entrar em detalhes nos 3, mas o que importa é o seguinte, é uma aplicação só, um aplicativo só. Você baixa ele e ele tem esses 3 módulos. Então, vocês não precisam instalar 3 aplicativos. Num só, você já tem toda a gestão dos motoristas. Tá bom? Então, eu vou começar na parte do performance, que é o primeiro deles aqui. Antes de entrar na performance em si, só para fazer voltar um pouquinho para trás, a gente entende aqui que o foco uma das formas que a gente consegue ter mais resultado com a telemetria é monitorando o padrão de condução dos motoristas. Por conta disso, a gente criou o que a gente chama de padrão mix de condução, até a gente já fez um webinar também a respeito, onde a gente definiu os hábitos e os vícios. Então, aqueles hábitos que a gente quer que os motoristas cultivem e os vícios que a gente quer que eles se livrem. Então, alguns hábitos, por exemplo, eu quero que ele faça menos marcha lenta, algum hábito, algum vício, eu quero que ele use o cinto de segurança, use o freio de serviço de forma correta, esse tipo de coisa. Bom? Vocês já vão entender por que eu estou falando disso. Aí um outro ponto que eu queria reforçar é a parte da pontuação. A gente tem hoje 2 tipos de pontuação. Um é o RAG. RAG significa vermelho, âmbar e green em inglês. É uma pontuação que nasceu lá nos anos 90, com estudos que foram realizados pela Chevron, chegaram num modelo de pontuação que eles consideraram que era fácil de implementar, fácil dos motoristas entenderem, e dava um resultado muito importante na parte, especialmente de segurança, que era o foco deles. Então, essa pontuação que ela faz, um cálculo de eventos a cada 100 quilômetros. Hoje em dia já é até configurável, você pode fazer por 100, por 10, por 1000, por 1. Mas ela nasceu assim, por 100 quilômetros. E eles concluíram que tendo mais do que 5 eventos a cada 100 quilômetros era uma situação de alto risco. Lembrando que a Chevron aqui está falando de transporte de carga perigosa. Então, claro que as métricas podem ser diferentes em outros segmentos. Depois a gente lançou a pontuação RAG flexível, que permitiu expandir isso até 20 eventos, porque o primeiro RAG só tinha 3, que eram esses aqui, aceleração, velocidade e freada brusca. Então, como é que funciona isso? Aqui eu tenho a quantidade de eventos, por exemplo, esse motorista aqui, o Alexandre Fagundes, fez 29 eventos de velocidade no mês de outubro, ficou com uma nota 8 aqui. 29 acelerações bruscas, 3 excessos de velocidade, ficou com essa nota, e 51 freadas bruscas. Então, ele somou aqui uma nota 22,53. Lembra que a nota boa é abaixo de 5, então tá bem ruim. Esse aqui fez uma aceleração brusca, 5 freadas, só que ele dirigiu muito menos. Esse aqui dirigiu 360 km, esse dirigiu 20. Então, você vê que as notas ficaram mais ou menos parecidas.
que significa isso na prática? Que significa que esse motorista aqui, ele faz mais ou menos 29 eventos a cada 100 quilômetros. Então, se ele andasse 1.000 quilômetros, ele faria 290 eventos, só para ter uma ideia. E cada evento é uma exposição ao risco, é um momento em que eu estou aumentando a minha chance de ter um acidente, alguma coisa do tipo. Desculpe, só botar o meu celular quieto aqui. Tá, então, essa é a pontuação RAG. Aí nós temos a outra pontuação, que é Scorecard. Qual que é a diferença? Ele é baseado no RAG, calcula eventos por 100 km, mas ele tem um peso. Então, eu posso dizer assim, não, para mim a aceleração brusca é mais importante que a freada brusca, ou vice-versa. E ele permite colocar até 20 eventos selecionáveis. Vê que aqui tem um evento, por exemplo, uso de telefone celular. O Alexandre aqui fez 8 vezes, por exemplo. Então, eu posso dizer que o uso do telefone celular tivesse peso 2, então essa pontuação aqui seria exatamente o dobro do peso. Excesso de velocidade e tal. No caso aqui, nesse exemplo, eu vou ter tudo com pontuação 1, com peso 1, mas eu poderia dar pesos maiores para alguma que for mais importante. Então, vocês têm essas duas pontuações, podem escolher qualquer uma delas, e dependendo da que você escolher, você escolhe qual delas que vai ser aplicada no aplicativo MyMix. E aqui o que o motorista vai enxergar, então? Ele vai enxergar nos últimos 7 dias a média dele, como é que está a pontuação dele. Esse aqui, por exemplo, está verdinho. Se fosse um desses aqui, apareceria essa nota aqui vermelha, né? 23, 10. E aqui embaixo, você tem a pontuação da garagem. Então, eu consigo saber, olha, eu estou com 0,74 e a galera aqui está com 33. Então, eu estou bem melhor do que o resto do pessoal. Tá? E aqui, tranquilo, a parte de pontuação. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, é claro, podem entrar em contato conosco, a gente ajuda a montar uma pontuação para vocês. Depois eu tenho uma série de relatórios que aparecem no próprio aplicativo do motorista, onde eu consigo ver como é que está a nota dele, um gráfico aqui. Eu consigo ver ao longo do tempo um gráfico mostrando como é que está, se está melhorando, piorando, que dias da semana foram piores. E aqui todos os eventos que aconteceram ao longo do tempo. E se eu tiver vários motoristas, eu consigo saber fazer um ranking. Aí eu consigo ver assim, eu sou o segundo da minha garagem, tem 20 motoristas. Eu sou o terceiro de toda a empresa, tem 600 motoristas. Para eu saber se eu sou melhor ou não. Isso aqui gera aquela competição saudável, um motorista tentando ser melhor que o outro, no ponto de vista de direção segura, ou até se eu tiver a pontuação incluindo alguns outros itens de manutenção, pode ser também outros itens que sejam interessantes. Tá? Ainda tem aqui um segredinho, né? Existe uma alternativa de acessar isso via web. Então, aqui tenho daí uma pontuação um pouco mais, fica mais fácil de enxergar, porque eu tenho tudo mais aberto. Ele tem os mesmos relatórios que vocês têm aqui, você vai ter na web, só que é muito mais visual. Algumas empresas colocam um totem, então o motorista entra lá, se loga, vê no totem a sua pontuação, porque não querem que ele use o smartphone. Mas eu acho que o smartphone acaba sendo mais prático, está na mão do motorista, ele faz a viagem e já enxerga na hora o que aconteceu. Tá bom? Aqui eu estou acabando a parte do performance de motoristas, é um produto que a gente já tinha conversado, já tinha mostrado, acho que vocês já conhecem, mas se vocês tiverem interesse em conhecer melhor, aí pode entrar em contato conosco, a gente avança, se for um cliente, já for um cliente, a gente consegue mostrar para vocês rodando, se não forem um cliente, a gente discute como é que poderia mostrar isso melhor na prática. Aí o outro produto, gestão de tarefas. Esse daqui já é um foco bem diferente, eu tenho algumas aplicações, por exemplo, instalação, serviço em campo, checklist, inspeção veicular, gestão de serviços de acidente, rastreamento, confirmação de entrega, confirmação de visitas. Atividades que uma equipe está fazendo em campo e eu quero monitorar essas atividades. Essa é a ideia. Então, eu vou criar uma série de instruções, um passo a passo, um workflow, onde eu crio uma tarefa e defino uma série de atividades que essa pessoa deve executar em campo.
Então, eu vou mandar para ele uma tarefa. Essa tarefa pode ser, por exemplo, faça uma entrega no cliente X. A entrega, primeira coisa, confirma, lê o código de barras de um dos produtos. Registra se o cliente aceitou a entrega. Pega a assinatura dele. Se ele não aceitou a entrega, tira uma foto da carga para mostrar que está danificado, coisas do tipo. Então, você pode criar um fluxo com todo esse tipo de perguntas aqui. É completamente genérico, pode ir montando e mandar daí as tarefas para eles fazerem em campo. Também é um produto que a gente já tinha falado. Se tiverem alguma dúvida, por favor. Finalmente, eu chego no módulo de rastreamento, o track. Qual que é a ideia aqui? A gente tinha falado lá dos vícios e hábitos. Esse produto está focado em monitorar esses vícios especificamente. Então, curva brusca, freada brusca, aceleração brusca, e usar o celular ao dirigir. Tá certo. Curva esses aqui mesmo. Como que ele faz isso? Então, você vai instalar esse aplicativo dentro do celular, faz parte, né, do MyMix. A gente vai habilitar, o motorista vai se logar, e aí ele fica esperando. Quando ele identifica que o veículo começou a andar, e não tem passos, ou seja, a pessoa não está caminhando, ele diz, então ele começou a dirigir. E aí ele começa a monitorar dali para frente. Ele vai monitorar a velocidade dele nessa telinha aqui. Aí você define um limite máximo, e esse aqui é o limite que vem pelo mapa da rua. Então, por exemplo, se eu estiver na Marginal Pinheiros, vai aparecer 50, 60, 90, depende da faixa que estiver. Se eu estiver aqui numa rua do bairro, vai ser 40, às vezes 30. A maior parte hoje das ruas está em 50, as avenidas, aqui em São Paulo. Enfim, ele vai variando aqui. E aqui, esse display fica vermelho no momento que eu passo algum dos dois limites, no caso ele está 125, ele está acima dos dois limites, e dá um alerta, então eu consigo ver que passei da velocidade. Se eu fizer uma aceleração brusca, ele vai piscar esse ícone, aqui ele vai piscar uma freada, uma curva, e se eu pegar o celular enquanto eu estou dirigindo, ele vai marcar o uso do celular. Ele faz tudo isso aqui. Além disso, ele fica monitorando como se fosse um rastreador da Mix normal dentro da plataforma. Aqui acho que é mais fácil eu mostrar um videozinho que vocês enxergam isso aqui na prática rodando. Então eu estou andando aqui numa rua de São Paulo. Podem ver que o limite da rua é 50 e eu vou ter um limite máximo aqui de 120. Desculpe a tremedeira aqui, porque o cineasta não era muito... Mas a ideia é mostrar o vídeo em tempo real. Vocês podem ver aqui o velocímetro mais ou menos batendo. E aqui eu fiz uma freada brusca, então eu reduzi bem fortemente, só para mostrar para vocês. Aqui eu fiz uma aceleração brusca. Aí eu estava tentando passar de 50. Chego próximo, ele fica laranjinha para avisar que eu estou chegando perto do limite. Aí o trânsito não me deixa passar muito, eu fico tentando. Só que aí me passa um carro pela esquerda que deve estar uns 60, eu acho, no mínimo. Bem acima do... Bom, aí o trânsito abre pela direita que eu consigo chegar. 39, 51, apitou, né? Tranquilo. Bom, algumas questões aqui. Vocês estão vendo essa telinha ela abre. Se você quiser, você fica com ela ativa. Eu acho bastante bacana ficar com ela, ajuda, porque ajuda a gente a se policiar bem e não fazer os eventos. Mas ela não é obrigatória. Então, se o motorista quiser, ele bota, por exemplo, o Waze ou o Google, alguma coisa, se ele quiser usar um navegador na frente.
Ele pode ouvir música, ele consegue usar o viva voz dele, usar o celular dele de forma normal. Então, essa tela é realmente só um dashboard, né, que a gente diz para ajudar, auxiliar na parte da direção. Tá bom? Continuando aqui. Então, como é que isso funciona, né? Eu tenho aqui o rastreamento feito pelo celular, o dashboard fica mostrando o comportamento, mando isso aqui para a plataforma, e aqui dentro eu consigo monitorar e ver depois o traçado, por exemplo, dele, eu consigo enxergar os eventos que aconteceram. Eu tenho a possibilidade de usar eventos de cerca, por exemplo, se eu criar uma cerca e definir a hora que entrei, saí, quanto tempo eu fiquei, que tem alguns exemplos de cercas nesse desenho. E a torre de controle tem o InfoHub, que é uma ferramenta que a gente tem para a torre de controle, e ela aparece em tempo real qualquer evento que aconteceu. Então, se eu tiver uma freada brusca muito intensa, um excesso de velocidade muito grande, alguma coisa assim, a torre de controle já está enxergando o que está acontecendo em tempo real. Tá? Bom, agora eu vou sair dessa parte mais chata, né, que fica mostrando e vou fazer uma simulação de um caso na vida real que eu fiz aqui. A gente criou a seguinte ideia. Vocês sabem o que é um propagandista? Propagandista é aquele pessoal que faz visitas a médicos para apresentar algum medicamento novo. Então, sei lá, saiu uma nova variedade aí de remédio para pressão, por exemplo. Então, essa pessoa vai levar esses remédios com vários estudos e tal, visita os médicos, mostra para eles, eu sou aqui do laboratório Merck, do laboratório tal. Explica para o médico o que faz o produto e normalmente deixa algumas amostras. Tá? Daí o médico vai usar aquilo, vai consultar aquelas pesquisas e depois vai entrar em contato com o laboratório dizendo se ele gostou ou não, que a ideia é que ele comece a receitar aquele remédio para os seus pacientes. É uma forma de manter os médicos atualizados e é a forma de venda dos laboratórios. São grandes frotas que têm esses propagandistas, às vezes mais de 1.000, 1.500, dependendo da empresa. O propagandista, em geral, é um terceiro, ele não é funcionário da Merck nem do laboratório. Então, ele costuma ser uma pessoa que dirige o seu próprio veículo. E aí o laboratório não pode colocar um rastreador dentro, porque não é um veículo, não é dele, é do próprio propagandista. E aí começa a ideia de usar o aplicativo. Então, eu dou o aplicativo para o propagandista, ali eu vou mandar as listas de médicos que ele tem que visitar, ele vai fazer alguns, vocês vão ver aqui, eu faço algumas observações nessas visitas, e ao mesmo tempo eu consigo monitorar toda a direção dele, se ele está dirigindo de forma agressiva ou não, para eu poder fazer o controle de segurança. Então, algumas características, né? Uma equipe externa, quase nunca é funcionário da empresa, ele promove os medicamentos, visita médicos, apresenta estudos, entrega amostras, e abre o canal de comunicação com o laboratório. Só um exemplo, tá? O processo, né? O propagandista abre a jornada de trabalho dele, pega as amostras no centro de distribuição, visita os médicos, registra as visitas e termina a jornada. Na verdade, ele volta no CD, entrega o que sobrou de amostras e termina a jornada. Como isso funciona na prática? Você vai mandar uma programação para esse propagandista. Essa aqui eu fiz eu mesmo que montei. Então, tem o início da jornada dele, ele tem uma visita no médico 1, uma visita no médico 2 e o final da jornada. Quer dizer que quando ele começa o dia, ele vai abrir o aplicativo e vai enxergar isso tudo aqui. Isso aqui que eu tenho que fazer hoje. Tá? Aí, se eu olhar na plataforma, nesse momento eu vou enxergar um bonequinho aqui, que é o propagandista. E eu tenho dois veículos aqui. Por que dois veículos? Porque eu tenho o MyMix Tracking, que é o rastreador no celular, mas eu também estava usando o meu carro, que tem um Mix 4000 também, então ele aparecia duplicado. Você pode pensar que um é o veículo, o outro é a pessoa.
Aí quando eu olho na plataforma, o que aconteceu? O propagandista deu o começo de jornada, então já apareceu aqui, essa tarefa já foi completada, mas ele tem essas duas ainda para fazer. Aí o motorista começa a dirigir, aparece lá aquela telinha que eu mostrei para vocês. Já fez uma curva brusca aqui. Tá? E ele chegou no médico, no primeiro médico. Chegou aqui, tá aqui a cerquinha, né? Ele ficou um pouquinho do lado aqui. Você pode ver que tem os dois veículos, né? O meu carro e o celular, os dois estão aqui mostrando que eu cheguei naquela posição. Aí eu executo a visita. Fui lá e marco, fiz a visita ao médico. Na visita ali eu consigo anotar algumas coisas. Por exemplo, eu anotaria que eu deixei tantas amostras do produto X. Eu posso dizer se ele gostou do produto ou não. Eu poderia fazer uma série de perguntas, fazer um checklist, um questionário com o médico para preencher. Mas em termos de operação, se eu olhar aqui, deixa eu ver como é que está a minha operação. Já vou enxergar. O Alexandre já fez a primeira visita. Já está indo para o segundo. Vamos supor que o médico ligasse para a gente dizendo, olha, ele não chegou ainda. Não, ele já está saindo, já está no caminho. Se eu quiser olhar que tarefas ele fez, eu tenho uma forma de ver aqui, que eu chamo de worker. Eu vejo as tarefas. Eu saí daqui e fiz a primeira tarefa. Aí aconteceu uma coisa, o propagandista não foi direto para o segundo, ele voltou para o CD para almoçar. Então, aí você vai ver assim, o bonequinho está aqui, que é onde eu fiz a tarefa, mas os veículos já estão de volta aqui no CD, e ele retornou para almoçar. Aí eu dei uma olhadinha na minha pontuação, no mesmo aplicativo, né, quando entra, só para ver como é que eu tô. E vou lá no último médico. Quando eu chego lá, eu executo, pronto, eu estou vendo aqui já completa as 3 tarefas. No meu celular, a única coisa que falta agora é terminar a jornada. E na plataforma, eu enxergo então que ele fez essa tarefa e fez a outra aqui. Vendo tudo que ele fez e o traçado que ele fez durante esse dia. Tá? O traçado do carro. Enquanto isso, né, na minha torre de controle, eu estou enxergando, ó, ao mesmo tempo esse cara fez um excesso de velocidade, 3 excessos de velocidade, uma aceleração brusca, tudo isso eu estou enxergando acontecer em tempo real. Aí eu volto para o CD e termino a última tarefa, que é o término da jornada. Fiquei com tudo isso aqui registrado. Aí eu posso ver tudo, né? Aqui seria as visitas, né? E aí tem um negócio interessante, você pode ver que eu não saí e fui direto de volta para o CD. Dei uma volta aqui, enorme. Fiz um monte de eventos, inclusive, nessa volta. Claro, isso foi proposital, eu queria fazer para aumentar um pouquinho a minha rota, mas você tem facilidade de enxergar a diferença entre as tarefas que tinham que ser feitas, que são essas linhas aqui, e a rota realmente que ele fez de carro, para saber se está fazendo alguma coisa que não deveria. Certo? Bom, alguma dúvida aqui? Algum comentário também? Deixa eu ver alguém aqui. Paulo Guerra, me escuta? Escuto, sim, estou escutando. Tudo bem? O que você achou? É uma coisa interessante para vocês, essa aplicação? Gostei demais. Achei que é muito interessante. Eu fiquei com uma dúvida. Quando você disse da velocidade, existe Uhum. algum parâmetro, alguma velocidade mínima para a gente entender que, por exemplo, o veículo ou está na garagem ou não está em operação no momento? A gente tem como identificar isso, não? Sim, o que ele faz? Se você entrar no carro e começar a dirigir, ele vai identificar que o celular está andando e ele vê que o celular não está pegando passos, porque o celular hoje pega passos, o pedômetro. Então, se ele vê que você não está caminhando, mas está se deslocando, ele considera que você está dirigindo. Ah, ótimo, ótimo. E claro, se você tiver com um sinal muito ruim, por exemplo, está dentro de um escritório, alguma coisa assim, ele ignora, porque ele sabe que você não está dentro de um carro.
Teve só uma experiência que a gente viu, um colega nosso andou de bicicleta e ele marcou, que não tem passo. Mas hoje em dia, né, até tem rap e outras coisas, o pessoal está indo fazendo coisas de bicicleta mesmo. Então, é uma maneira de diferenciar. Então, não é pela velocidade, é realmente pela ausência de passos. Aí, Paulo, outra questão, imagina que ele pega um ônibus, por exemplo, ele não é um motorista, ele tem a opção de dizer para o sistema, essa viagem aqui não é viagem a trabalho, é uma viagem particular, ou que eu não sou o motorista. Porque já teve um caso de um outro que pegou um avião, apareceu ele andando a 900 km por hora. Aí você consegue descaracterizar o que acontece, claro. Tá bom? Bom, eu sei que é um produto um pouco diferente da nossa linha normal, mas eu achei muito legal ter esses três juntos, porque imagina, você consegue fazer a gestão das tarefas junto com as entregas, por exemplo, ou poderia ser um técnico fazendo instalações, sei lá, pode ser qualquer coisa que vocês imaginem que faz sentido ter os três produtos juntos. E o fato de dar a nota já também é bem legal, porque ele faz a viagem, termina, já vê a nota dele, ele já enxerga, puxa, fiz aqui uma freada brusca, entendeu, Paulo? Já vem na hora. Essa é a ideia. Tá bom? Vamos voltar aqui para nossa apresentação. Eu estava aqui na vida do propagandista. Aí a gente pensou em algumas aplicações. Só abrir ela de novo aqui. Então, que oportunidades, né, a gente está enxergando? Se eu estiver falando de funcionários da empresa, eu vou tratar a questão do risco de acidentes, a gestão da operação, ociosidade. Está muito tempo parado lá, não está fazendo nada, o que está acontecendo? Os impactos que eu vou reduzir a imagem da empresa na questão de acidentes, o custo, a baixa produtividade. Se eu estiver gerindo terceiros que nem os propagandistas, risco de acidente, gestão da logística, o planejamento, serviços ao cliente, então o cliente diz, não chegou ainda, o que está acontecendo? Eu consigo saber se já foi na visita anterior, onde é que ele está. E aí os impactos são os mesmos, a imagem da empresa, o custo dos acidentes, mas a qualidade do serviço também aparece aqui. Existe uma outra oportunidade no caso de uma seguradora. Então, se tiver uma seguradora, tem algumas que têm nos procurado, inclusive, perguntando, olha, eu queria avaliar como é que dirige o meu segurado. Por quê? Se eu vou fazer um seguro de um veículo hoje, eu sou tratado pela média. Então, o que que é? Você é um homem de tal idade, não sei o que, mora em tal cidade. É isso aí que eles calculam. Mas se você sabe que você dirige super bem, super tranquilo, sempre estaciona em locais adequados, nunca tem multas e tal, por que que a seguradora não poderia dar um benefício e fazer um seguro mais em conta para você? E a recíproca é verdadeira. Eu dirijo feito um maluco, faço um monte de coisas, talvez a seguradora nem queira mais segurar o meu veículo. Mas a ideia é tornar um serviço mais pessoal, menos impessoal. Então, ele é realmente casado com o seu perfil. Não fica mais naquilo, porque é homem ou mulher. Isso aí sabe que é meio uma estatística, mas na prática tem mulheres que dirigem melhor que os homens e tem homens que dirigem melhor que as mulheres. Não tem como saber isso só pelo gênero. Mesma coisa a questão da idade, enfim, todo mundo pensa, é mais perigoso um adolescente, uma pessoa de 20, 21 anos, mas a gente sabe que tem pessoas que têm muito mais idade e dirigem de forma imprudente também, então não quer dizer. Então, qual que é a ideia? Eles poderiam monitorar o perfil de direção e fazer um seguro mais adequado. E alguns exemplos, né? A gente pensou em equipe de vendas, promotor, propagandista, um exemplo que eu dei. Frota terceira, eu contratei alguém para fazer uma carga para mim, eu não sei como ele está dirigindo. Já apareceram vários projetos de equipe de vendas em motocicleta, especialmente no segmento de bebidas. O seguro, né, o pague como você dirige, que eu acabei de falar. A frota de serviços, então eu tenho uma empresa de energia elétrica, com gás, esse perfil. Ou veículo alugado, então eu tenho a minha frota toda monitorada direitinho. Aí o cara pega um avião, vai lá no Nordeste fazer uma visita para, sei lá, monitorar uma obra, alguma coisa assim.
Ele aluga um carro, eu não sei como ele está dirigindo. É uma forma também de eu conseguir monitorar isso. São só alguns exemplos, tá? Beleza. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma coisa um pouco diferente do que a gente faz normalmente. Quer dizer, a gente está sempre focado em pegar os dados da CAN, do veículo, com precisão e tal. A gente vai para um outro caminho, que é usar um aplicativo. É um mundo novo, é uma nova oportunidade, mas abre-se para uma série de operações que talvez hoje não estejam sendo monitoradas. Então, acho que é uma boa oportunidade para vocês também darem uma olhada nas frotas de vocês ou dos clientes e pensar onde que pode aplicar. Tá bom? Como sempre, o que vocês tiverem de dúvidas, podem mandar para o comercial@mix, ou até escrever aqui no chat. Alguém chegou a pôr alguma dúvida, Fabrício? Não, não colocaram, Ale. Uhum. Então tá bom, beleza. Gente, muito obrigado então pela participação e até a próxima. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigado. Obrigado, até a próxima.